de volta para mais uma aula do Adobe Flash CS5. Eu vou abrir uma animação que eu quero mostrar algumas coisas importantes e interessantes para você. Aqui no menu modificar, nós temos essa opção aqui de transformar, onde tem várias opções bem interessantes aqui para usar nos objetos. E também eu quero mostrar configurações de publicação para publicar um arquivo em outros formatos sem ser o SWF. Porque quando usamos o exportar filme, ele gera automaticamente o arquivo SWF. E através das configurações de publicação, eu posso gerar um HTML, um EXE, um GIF. Então, eu vou mostrar como fazer isso também. Antes, eu vou criar um objeto aqui, um retângulo, não primitiva, o normal. Vou clicar duas vezes para selecionar esse objeto e vou escolher aqui no menu modificar, transformar. Aqui eu tenho algumas opções que nós já usamos nas ferramentas. A transformação livre, que é a mesma que essa ferramenta aqui, transformação livre. Distorcer, que eu também tenho quando eu escolho aqui a transformação livre. Aqui embaixo eu tenho o inclinar e o girar, e tenho o dimensionar e tenho o distorcer. Tenho essas três opções junto com a transformação livre. Aqui no modificar eu tenho a opção transformação livre, distorcer, dimensionar, girar e inclinar, que são as mesmas. Aí o que eu tenho de diferente aqui é o envelope, o dimensionar e girar, que eu posso entrar com valor. Daí girar 90 graus sentido horário, sentido anti-horário, inverter vertical e horizontalmente. Então, eu vou escolher agora o envelope. O envelope, eu posso distorcer o meu objeto de forma diferente. Eu posso criar diversas formas usando essa opção de envelope. E isso funciona com texto também. Vou mudar a cor desse texto para ficar mais visível, né? Aí eu venho no modificar e transformar, a opção envelope não está disponível. Por quê? Porque o meu texto não está desmembrado. Então eu preciso pressionar Ctrl B duas vezes para desmembrar esse texto. Agora ele não é mais um texto, ele é um objeto. Aí eu posso aumentar o tamanho por aqui agora, porque pela opção de texto não dá mais. E tenho aqui no modificar e transformar a opção envelope disponível. Vou clicar no envelope. E aí eu posso também transformar esse meu texto aqui numa forma diferente, ok? Então, essas as opções ali do envelope no transformar. Daí o girar, o dimensionar e girar, eu posso entrar, ó, eu quero dimensionar ele 20% e quero girar ele 50 graus. E clico em OK, ele diminuiu naquela porcentagem que eu pedi e girou meu objeto. Vou desfazer, porque eu diminuí muito. Dimensionar e girar, eu quero dimensionar ele 90% só e girar 50 graus. Aí eu girei e dimensionei, ele ficou um pouco menor porque eu pedi só 10% menor do que ele era. Então aqui você pode entrar com o valor do que você quer dimensionar ou girar. Aqui 90 graus, sentido horário. 90 graus, sentido anti-horário, inverter verticalmente e horizontalmente. E aqui embaixo, por último, eu tenho remover transformações. Aí ele volta exatamente o que ele era antes de eu girar, só não volta o envelope, né? Mas as outras opções aqui de virar, girar, dimensionar, ele volta, certo? Então, aqui tem algumas opções que você pode usar diretamente pela ferramenta e outras que você pode usar aqui pelo menu transformar. Aqui o alinhar é o mesmo que nós temos aqui na ferramenta também, aqui no painel, que eu já mostrei a opção de alinhar. Eu vou abrir aqui um arquivo, uma animação, né? Vou abrir uma animação aqui. Vamos ver que animação que é essa. Só modificar um pouquinho, vou fazer ela maior aqui. Vou dar um F6 para dar um tempo para ela ficar parada aqui. Aqui no 70 vou complementar um pouco. Pressionar o F7.
Vou escrever um texto, vou aumentar ele. Agora, para que eu possa usar a forma, eu preciso desmembrar ele. Então, Ctrl B 2 vezes, né, porque é um texto. Vou aumentar ele um pouco mais, que está muito pequeno. Como eu já desmembrei, para aumentar agora tem que ser aqui na ferramenta de transformação livre, tá? De dimensionar. E agora, eu vou criar a interpolação de forma. Vou dar um tempinho de 80, aqui no 80, vou dar um F5. E vou dar um Ctrl Enter para ver. Ok, vou salvar. Isso aqui ele já está salvo, então vou só atualizar. Agora, eu quero exportar. Então, eu tenho aqui a opção de exportar filme, que eu já mostrei, mas eu vou usar configurações de publicação. Essa opção, eu posso gerar um arquivo SWF, HTML, GIF, JPG, PNG, EXE. Se eu gerar um GIF, ele pode ficar animado, só que a qualidade é bem inferior. Então, melhor deixar o SWF. Eu vou gerar só para que a gente veja. Imagem JPG, ele vai gerar só uma imagem, então sem animação. Nem vou gerar ela agora. O PNG também. E o EXE, ele cria um arquivo executável. As charges que tem na internet, elas são arquivos EXE, que são gerados no Flash. Então, vou marcar aqui também. Aqui o nome do arquivo padrão, se eu quiser mudar a pasta, ele vai gerar isso aqui na mesma pasta onde eu salvei o meu arquivo FLA. Se eu quero mudar de pasta, eu clico aqui na pasta amarela e escolho outro local para gerar esse arquivo. Eu vou deixar aqui no mesmo lugar. Aqui eu tenho as guias, conforme eu fui marcando, ele foi gerando as guias aqui em cima, exibindo as guias, né? Então, aqui no Flash, qual Flash Player, eu vou deixar o 9, que às vezes a pessoa ainda não tem o 10, então ele não vai executar corretamente. O ActionScript eu não mexo, 2.0. Qualidade eu vou deixar 100% das imagens JPG. Som eu não tenho, não vou mexer, no resto não precisa alterar. HTML, que eu vou gerar um arquivo HTML. Aqui eu tenho a opção exibir menu e não exibir menu. O exibir menu eu vou desmarcar agora para mostrar. Depois eu venho e marco para ver qual é a diferença do exibir menu e não exibir. Repetir, qualidade alta, o resto também não precisa mexer. No GIF eu quero, tem estático e animado, então eu quero ele animado. Repetição contínua, otimizar, remover, isso o resto não precisa mexer. E vou clicar em publicar. Ok. Agora eu vou minimizar o Flash para visualizar o arquivo. Vou abrir aqui na minha pasta. Aqui eu tenho o arquivo star exe, o star fla. Esse daqui é só para alteração no Flash. Esse aqui é o arquivo exe, eu clico 2 vezes, ele executa minha animação. Só que esse eu não posso usar para site, você pode deixar ele para download, eu não posso usar ele no site. Não é que eu não possa, eu posso, mas olha o tamanho, 5 MB, numa animaçãozinha dessas dali. E olha o SWF, 7 KB. Então, isso aqui demoraria uma cara para abrir no site, sendo que esse vai abrir rapidinho, ok? Então, esse você usa quando você quer deixar para download, para alguém fazer download daquela animação, aí você usa o exe, que daí a pessoa não pode importar ela para dentro do Flash e fazer qualquer tipo de alteração. O GIF também ficou mais pesado que o SWF, 173. Eu vou clicar 2 vezes, ele vai abrir. Ele vai abrir na internet, porque eu não tenho nenhum programa padrão, só que a qualidade não fica legal, fica todo meio quebradinho. Então, o GIF também não é aconselhável nesse caso. O HTML, ele vai abrir com o SWF dentro. Deixa eu exibir aqui, permitir. Então, ele gerou um arquivo HTML com a minha animação dentro. Se eu for hospedar isso aqui, eu tenho que hospedar os dois, o HTML e o SWF, senão não vai funcionar.
Ou então, você põe o teu SWF no teu site lá no Dreamweaver. Sozinho, o HTML não funciona. E o SWF você tem que pôr em algum HTML, ou no Dreamweaver, ou gerar o próprio HTML dele. Depois, como pôr no Dreamweaver também, eu vou mostrar, tá? Então, por enquanto, deixamos assim. Clicando 2 vezes aqui, ele vai abrir aqui na forma do banner com o Flash Player. Então, essas são as opções de exportação de arquivo. Você também pode visualizar diretamente na internet. Se eu escolher Arquivo, Publicar Visualização e clicar aqui no padrão HTML ou usar o F12, que é o padrão dos softwares da Adobe, no Dreamweaver, no Fireworks e no Flash também. Se eu pressionar o F12, ele já vai abrir diretamente no navegador, para que eu possa ver como vai ficando a minha animação. Já posso ir visualizando ele também com o F12. Aqui as mesmas opções aqui do padrão. Aí Flash, HTML, GIF e o Easy. Então geralmente usa esse aqui para visualizar temporariamente ele. Aí depois você tem que publicar, ou pelo exportar filme, ou pelas configurações de publicação. Se eu usar aqui a opção de publicação e eu quero só o SWF, eu posso desmarcar essas outras opções. Ele vai gerar somente o arquivo SWF, que daria a mesma de você usar a opção exportar filme. Mas para você visualizar na página, sempre tem que exportar. Então era isso que eu tinha para mostrar nessa aula. Abra aí algum arquivo seu, exporte e visualize ele. Por essa aula é só, até a próxima!